frete grátis, né? A montagem a gente monta, né? Com a porta lá de casa, cara, está passando. A gente monta. Amém, irmãos? Então é isso. Esses gastos dessa vez aqui agora. Bom, eu vou deixar o ofertório para o final. Hoje eu vou pregar de uma maneira que eu não gosto de fazer. Mas eu senti dirigido pelo Espírito Santo para falarmos hoje sobre os nomes de Deus. Isso me tocou desde a semana passada. Eu não gosto de fazer esse tipo de pregação, né, de você ficar pegando versículos. Porque esse negócio de você pegar versículos daqui e da colar, né, isso dá margem para a pessoa fabricar qualquer tipo de mensagem, né? A mensagem que eu gosto de pregar é uma mensagem expositiva, como eu fiz hoje de manhã. Você pega o texto e daquele texto você extrai o ensinamento, né? Que aí só quem realmente não quer ler o que está escrito, né? Mas nessa noite eu quero repartir com você, né? Porque na Bíblia Sagrada nós vemos como eu vou explicar, né? O nome de Deus sendo colocado, né, de acordo com os atributos de Deus. E nós hoje, já que está no Apocalipse, né, quarta-feira tem o Apocalipse, depois vem a oração. Eu estou deixando a oração, como sempre foi com o Diácono Jorge, né? Então, quem vier e quem for escutar pela internet, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Apocalipse, quarta-feira. Já que a gente está falando agora, eu selecionei 7 nomes que Deus emprega aqui na Bíblia Sagrada, né? E nós vamos, aí você vai ter que folhear a Bíblia, né? Então vamos lá, gente. O primeiro nome, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 22, versículo 14. Gênesis 22, capítulo 14. Capítulo 13, versículo 13, versículo 14. Né? Versículo 13 do capítulo 22 diz assim na Nova Versão Internacional: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. E esse nome aqui sempre aparece, você já sabe, Senhor, tudo em letra maiúscula, né? É o nome de Deus, Yahvé, né? Então, isso aqui é trazido para o português, né? Jeová Jireh. É o Deus da provisão. Deus se manifesta como o Senhor provedor. Nesse caso aqui para Abraão, você conhece a história. Deus mandou Abraão matar o seu filho, dar o seu filho como holocausto. Abraão sai da sua terra, vai até Jerusalém, né, no monte do Senhor, e lá arma um altar, coloca o seu filho Isaque no altar, e quando ele vai matar o seu filho, o Senhor fala: não estenda a mão sobre o menino, porque eu vejo agora que você me obedece, né? E quando ele olha para o lado, ele vê um carneiro preso pelos chifres. Ou seja, irmãos, esse carneiro já estava lá muito antes de Abraão chegar lá com o seu filho Isaque. Porque, gente, não precisa ser um carneiro, né? Prende um cachorro, né? Meu filho tem cachorro, minha filha tem cachorro, estou contando para minha esposa, mas minha filha tem cachorro, né? Prende um cachorro na hora. Ele só vai sossegar quando ele cansar. Agora você imagina um carneiro ficar preso pelo chifre do arbusto, né? O que ele não vai fazer? E Abraão não viu o carneiro ali. E não estamos falando da floresta amazônica, irmãos. Estamos falando de Israel, né? Um local, né, desértico, que não tem muitas árvores assim. Significa dizer que aquele carneiro já estava ali há muito tempo. Antes de Abraão chegar lá com seu filho Isaque,
Deus já havia providenciado um carneiro que havia ficado preso pelo chifre ali, né? E agora aquele carneiro estava tão cansado, que estava ali quieto. Né? Talvez estivesse ali, né? E depois que o Senhor fala para Abraão, não encosta a mão do seu filho, ele olha para o carneiro e fala ali, aqui está o sacrifício. Irmãos, o nosso Deus, Ele é Jeová Jireh. Ele nos deu, não foi um carneiro com chifres, Ele nos deu o Cordeiro de Deus. Ele nos deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Ele proveu todas essas coisas, assim como esse carneiro estava lá preso. Antes de Abraão subir o monte, muito antes, talvez um dia antes, 2 dias antes, ele estava lá preso. Né? E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi imolado na cruz antes da fundação do mundo. Ou seja, o nosso Cordeiro, né? A nossa provisão foi feita antes de nós sermos criados. Antes de Adão ser criado, antes de Eva ser criada, né? Deus já havia providenciado o Cordeiro dele por nós, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. E ele se manifesta aqui como o Senhor proverá. Jeová Jireh. Então, você, né? Esses nomes servem para a gente, nos momentos da nossa angústia, né? De falar assim, meu Deus, de onde é que vai vir a solução? Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele manda a provisão na hora da angústia. Ele manda a provisão. Eu teria aqui N testemunhos para dar. Eu não vou dar, porque senão vai ficar, a hora vai avançar. Mas eu teria N testemunhos de, na hora H, Deus trazia a provisão. Um foi um apartamento, aqui perto, né? Que faltava poucos dias para vencer o sinal. O cara me enrolou, eu era novo, né? Não sabia, para vencer o sinal do apartamento, e eu não conseguia vencer, eu perdi o meu apartamento. Faltava 3 ou 4 dias, eu ia perder um sinal altíssimo que eu havia dado. E 3 e 4 dias antes, uma pessoa liga para mim lá no trabalho, eu fiquei interessado. Eu posso pagar em 2 vezes? Eu falei assim, Jesus, pode pagar até em 3, né? Então, Jeová Jireh, irmãos, Ele é o Deus da provisão. Na hora que a gente pensa, né, que vai acontecer uma coisa terrível, Ele surge, está ali o Cordeiro, separado, o carneiro. E Abraão pegou aquele carneiro, tirou o seu filho Isaque de lá, e ofereceu aquele carneiro, e ele chamou aquele lugar de o Senhor proverá, Jeová Jireh. Nunca esqueça disso, irmão. Nunca esqueça disso mesmo. Nos momentos difíceis, Jeová Jireh está contigo. Você nem viu o cordeiro ainda, nem viu o carneirinho ainda, mas o Senhor já colocou lá. E na hora certa, Ele vai surgir. O segundo nome, Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 25 e versículo 26. Diz assim: Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenança e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, ou dependendo da versão, que os sara. Yahvé Rafá, ou então, como é o mais correto, Yahvé Rafa, Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Nesse momento aqui, né, ele estava curando as águas, olha só, porque as águas eram amargas, né, e o povo já estava reclamando,
Então o Senhor falou para Moisés pegar o arbusto, lançar naquelas águas, e aquelas águas se tornaram doces, deixaram de ser amargas. Então o Senhor vira assim: olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu não vou deixar que nenhuma daquelas pragas do Egito venha sobre vocês, porque eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura, eu sou Jeová Rafa. Irmãos, Deus pode curar qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade. Deus vai curar todas as enfermidades? Não. Não. Afinal de contas, a gente precisa também, né, ir para a glória, né? Senão a gente vai viver 1000 anos, né? Então, mas Deus cura. Então nós precisamos crer em primeiro lugar que Deus tem poder para curar. E em segundo lugar, orar para que aquela pessoa seja curada. É como diz lá em Tiago, né? Chame, né, os oficiais, chame os presbíteros, faça a unção com óleo, e a oração da fé salvará, curará o enfermo. Tá? Então, ou seja, mas Deus é obrigado a curar todos? Não, porque isso é um ato de um milagre de Deus. A cura é um ato soberano de Deus. A cura é um ato de milagre. A cura é um milagre. Então, essa coisa que Deus cura todo mundo, se não curou é porque não tem fé, isso é balela, isso não existe, né? Isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia Sagrada. Até porque, por várias vezes, Deus, né, interveio, porque esse povo aqui, por causa da rebeldia deles, né, eles ficaram doentes, ficaram enfermos. Agora, Deus pode curar qualquer um. Não é porque um é mais santo que o outro, não é porque um é mais consagrado que o outro. Eu conheço o caso de pessoas que não eram consagradas e foram curadas. E conheço o caso de pessoas que eram consagradas e não foram curadas, foram para a glória. Aí fala: pastor, mas aí eu não entendo. Mas, meu irmão, o que é melhor para Deus? Me curar ou me chamar para perto dele? A gente tem uma distorção, sabe? A morte ainda é vista muito para os crentes como um terror. Oh, meu Deus do céu! Irmãos, morrer é lucro. Ou será, vai arrancar essa parte da Bíblia? Olha que essa parte é graça. Está nos ensinos de Paulo, tem que arrancar essa parte da Bíblia de Paulo. Porque morrer é lucro, é irmos para a glória. É ir na presença, estar na presença de Deus, é não ver mais deslizamento de terra, não escutar mais falar nem Lula, nem Bolsonaro, nem mais ninguém. Agora Deus tem o tempo dele. Então Deus cura? É claro que cura. Eu tenho também, não, né? Tem tanto testemunho de cura, irmãos. Agora Deus é que sabe, é um ato da soberania de Deus. Não podemos marcar encontro para cura. Hoje é sexta-feira, hoje é o dia da cura. Vem aqui que hoje o doutor Jesus está aqui, o doutor Espírito Santo está aqui. Eu não posso mandar. É um ato da graça dele. É um ato da misericórdia dele. E ele fala: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ou seja, é Deus que decide, de acordo com a soberania dele. Agora ele cura. E cura também através da medicina, gente. Médico não é coisa do diabo, não. Medicina não é coisa do diabo. Sempre é, em último caso, Deus se manifestando. Quantas pessoas com a Covid foram para o hospital e morreram no hospital? E quantas foram para o hospital e voltaram para a casa da mãe do Lorde? O mesmo tratamento, o mesmo médico, a mesma coisa, o mesmo remédio. Porque no final das contas, que entra é a soberania de Deus. Agora Deus usa a medicina para nos curar. A gente está com uma dor de cabeça, a gente toma uma Novalgina, para mim é tiro queda, Novalgina é uma grama, pumba! Isso é falta de fé. Não, gente, é Deus manifestando a graça dele, dando sabedoria ao homem, para o homem, né, inventar uma Novalgina, né,
paracetamol, que seja, para que nós possamos ser curados. Hoje, tantas vezes, né? Na Bíblia, a lepra era mortal. Hoje, a lepra não mata ninguém, a não ser que a pessoa esteja lá no meio do sítio, lá, sei lá, né? Esquecida do mundo, né? Porque a lepra hoje não mata mais ninguém, tem cura. Né? Na minha época de criança, ainda tinha, né, a tuberculose, né? Aquele hospital ali na Grajaú, Jacarepaguá, era um hospital só para tuberculoso, porque era perto da serra e tudo mais, né? Ou seja, hoje a tuberculose, né? Se a pessoa se tratar, não morre. Então é o quê? O diabo está trabalhando para... Não, gente, é Deus. Deus usa. Agora a gente ora também, Senhor, cura. Senhor, traz a tua misericórdia, Senhor, derrama a tua graça. Porque Ele já se manifestou dizendo que Ele é o Deus que sara, Ele é Jeová Rafa. Então vamos para o terceiro agora, irmãos. Êxodo capítulo 17. E agora eu vou ler um texto um pouco maior, né? Versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lutem contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Jeová disse. Yahvé disse: a minha bandeira. Simbolizando as mãos erguidas de Moisés lá no monte, né? E você que já viu aqueles filmes antigos, né? Hoje não tem isso, né? Hoje as guerras são tecnológicas, mas naquela época, né? Os exércitos iam com bandeiras, né? Era bandeira daquele exército, né? Daquele reino que estava atacando o outro reino. O outro reino também tinha a sua bandeira. Jesus, irmãos, é a nossa bandeira. Nós fazemos parte do reino de Deus. É Ele quem peleja por nós. O dia que nós abaixarmos a bandeira de Jesus e quisermos erguer outra bandeira, como o Salmo 20 fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Uns confiam no braço do homem, né? A hora que nós abaixarmos a bandeira do reino de Deus na nossa vida, do Senhor Jesus na nossa vida, de Jeová Nissi na nossa vida, nós vamos perder. Assim como aconteceu com Israel. Quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Quando Moisés levantava a mão, quando a bandeira de Deus estava levantada, israelitas venciam. Então, irmãos, que nós possamos ter sempre a bandeira do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós fazemos parte do reino dele. Não temos que ter outras bandeiras, né? Temos que ter apenas o Jeová Nissi, que guerreia por nós, que está no nosso meio. E veja que a bandeira, né? Você deve ter visto isso aí em filme, né? Que a bandeira ia sempre na frente da batalha. Não ficava lá atrás, não. O cara com a bandeira, né, teve até um filme muito bacana da guerra civil. Civil não, da guerra dos americanos contra os ingleses, né, com aquele... Não esqueci agora, né?
aquele ator muito famoso, Mel Gibson, né? Que no final os ingleses eram muito maioria e estavam vencendo e os soldados americanos começaram, né? Soldados, eu vou dizer, estavam fugindo e ele pegou a bandeira americana e foi para a frente da batalha. Ele segurou na mão, ele falou, vamos, e os soldados viram aquilo ali e foram todos atrás dele. Então, irmãos, o Senhor vai na nossa frente. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele está contigo. Ele é a sua bandeira. Em quarto lugar, irmãos, agora vamos caminhar um pouquinho. Juízes, capítulo 6. Depois de Josué, vem o livro de Juízes, capítulo 6. Versículo 23 e 24. Juízes capítulo 6, versículo 23 e 24. Disse-lhe, porém, o Senhor para Gideão: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. O Senhor é paz. Esse é fácil, né? Jeová Shalom. Ele é a nossa paz. Jesus falou, né? A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. A paz do mundo é a ausência de guerra. A paz do mundo é a ausência de luta. Mas a paz do Senhor, né, é a paz no meio da luta. É a paz no meio das guerras. É a paz que o Senhor nos dá no meio das tribulações, no meio das angústias. E era esse o momento que Gideão estava vivendo, né? O povo estava submetido, né, ao jugo dos filisteus, de todos. Então o Senhor surge para esse homem e fala assim: olha, eu te dou a minha paz, não tenha medo. Irmão, minha irmã, não tenha medo. Vivemos aí uma pandemia, já está acabando em nome de Jesus, não? Para alguns meios de comunicação vai ser terrível esse tipo de pandemia, né? Sempre é que esse pessoal vai tomar, né? Para eles deve estar torcendo para haver uma guerra, né? Para eles terem uma coisa para falar, né? Porque, então, o Senhor é paz. Ele é a nossa paz. Ele está conosco, meu irmão, minha irmã. Esse nome foi um nome tão forte para o judeu, né, que é a salvação, e também é uma das salvações nossas, né, a paz do Senhor, né? Mas a salvação do judeu é paz, shalom. É shalom. O cumprimento do judeu é shalom. Shalom. Não é bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. É shalom, paz. É Yahvé, shalom. E é bacana. E o Senhor falou isso para os seus discípulos, né? Quando chegasse na comissão que ele mandou, quando chegasse dentro uma cara, eu falei: paz seja nessa casa. É isso que é a salvação de Jesus. Se houver pessoas que queiram a paz, vão receber a paz. Quem não quiser, a paz vai vir sobre vocês. Então, nosso Deus, irmãos, é um Deus que nos dá paz. O Espírito Santo nos dá paz. Ele nos dá paz em todos os momentos que nós precisamos de paz. Em todos os momentos, basta nós buscarmos a Ele. Senhor, eu estou atribulado, porque às vezes nós somos humanos. Às vezes pode bater o medo, às vezes pode bater a angústia, às vezes é por isso que a gente tem que saber que Deus é Jeová Shalom. É o Deus que nos dá paz. Continuando, irmãos, vamos para o quinto agora. Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23. Depois, se você não está gravando isso aí, é só você entrar lá no YouTube. Essa mensagem está gravada e você anota isso, porque vai chegar o dia que você vai precisar de um desses aqui, né?
desses nomes na sua vida. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Aleluia. Jeová Tsidkenu. Jeová Tsidkenu. Começa com D, S, I, D mudo, Kenu. Ele é a nossa justiça. Vivemos num mundo de justiça, irmãos. Começando pela Suprema Corte e vai descendo para baixo, né? Vivemos um mundo de justiça. O que prevalece é o dinheiro. A gente sabe disso, né? O dinheiro compra tudo nessa nação. É uma nação injusta. Não só a nossa, mas a maioria das nações hoje em dia são nações injustas. Esse é um momento aqui terrível, irmãos. É um momento aqui de exílio, aonde, se você ler antes, Jeremias o Senhor está falando através de Jeremias para o povo se multiplicar lá na Babilônia, porque ele iria trazer o povo de volta num determinado tempo, né? Então Jeremias traz essa palavra: dias virão, declara o Senhor. Isso ele está falando aqui sobre Jesus Cristo, né? Aonde é o renovo justo. Veja que esse renovo está com letra maiúscula, pelo menos na Nova Versão Internacional, né? Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo, e o nome dele será: o Senhor é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça, irmãos. Não fica chateado, irmãos. Não fica chateado, você pode até ficar, né? Mas não fica revoltado, né? Não permita que a sua chateação se transforme em revolta e se transforme em espírito de vingança, né? Alguém me fez alguma coisa ruim, essa pessoa não pede para esperar, espera só, vai ter um troco. Isso é o espírito do mundo, gente. Isso não é o nosso espírito. Nós temos um Deus que peleja por nós. Ele é a nossa bandeira. E agora ele se manifesta como a nossa justiça. É ele que vai justificar a nossa vida. É ele que vai julgar todas as coisas, né? Ele fala exatamente, ele fala assim: minha é a batalha, minha é a peleja. Calma. Ele peleja por nós. Ele vai na nossa frente, ele vai na nossa retaguarda. Você pode estar certo, irmão. Se alguém fez algum mal contra você, ai dessa pessoa, coitada dela, coitadinha dela. Olha, também já podia falar tantos casos aqui, né, de pessoas que me fizeram mal sem eu fazer o mal a elas de maneira nenhuma, né? Deus é a nossa justiça. Deus vai nos justificar, meus irmãos. Você pode ter certeza disso. Deus vai tomar para ele aquele mal que alguém te fez. Você não precisa orar, você tem até que pedir misericórdia. Senhor, fazer igual a Moisés: Senhor, levanta a mão, senão, porque não tem jeito, gente. Não tem jeito. Eu não vou citar casos agora recentes agora, a vida para cá, não vou citar porque, né? Nem me dá alegria. Mas pessoas que fizeram mal a essa igreja em determinado lugar e tudo mais, né? E hoje estão em cima de uma cama. Deus, ele é a nossa justiça. Ele é Jeová Tsidkenu. É a nossa justiça. Calma, irmãos. Calma. Aquietai para você saber que eu sou Deus. Né? Tem a justiça aqui, você pode ter certeza, e tem a justiça, né? Depois também, né? Porque nós vamos para a glória, né? Nós vamos reinar com Cristo Jesus, mas os outros, né? Não sei se vão. Em sexto lugar, irmãos, penúltimo lugar, Ezequiel capítulo 48. Versículo 35.
capítulo 48, o último capítulo de Ezequiel, antes do livro de Daniel, está o livro de Ezequiel. Então diz assim, no versículo 35: a distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será: o Senhor está aqui. Jeová Shammah, Yahvé Shammah. Ezequiel está aqui se referindo a Jerusalém, que será restabelecida. E ele está falando no contexto desse capítulo todo é esse, né? Que Jerusalém será restabelecida e o nome do Senhor estará naquela cidade para sempre, né? Dizem alguns teólogos, né, que esse é um jogo de palavras, né, para um nome em hebraico de Jerusalém, que é Jerusalém, né? É o Senhor sobre Jerusalém. Mas a gente traz isso para nós aqui. Nós hoje somos o templo do Deus vivo. Nós somos hoje a cidade do Deus vivo. Nós somos hoje os sacerdotes do Deus vivo. Naquela época era Jerusalém. Hoje somos nós somos o templo do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está sempre aqui. Em outras versões fala, o Senhor está sempre presente. Tem até aquela música daquele, qual é o nome dele, cara? Jeová chamar o Senhor. Kleber Lucas, esse é abençoado. Ele fala sobre ele, né? Sobre alguns nomes, né? Então, Deus está sempre presente com você. Deus está sempre aqui. Deus não está lá, acolá. Deus está em todos os cantos, né? Claro, né? Mas Ele está aqui dentro. Você não precisa de intermediário para falar com Deus. Você não precisa vir falar comigo para eu falar com Deus, né? Você não precisa ir a um vaso, um profeta, uma profetisa, para Deus dar um recado para ele dar. Isso é a velha aliança. Por quê? Porque o povo não tinha o Espírito Santo de Deus. Então Deus falava através daquele que tinha o Espírito Santo, que era o profeta. Mas hoje nós somos um reino de sacerdotes. Ou seja, o que significa isso? Nós ministramos diante de Deus, né? O que o sacerdote fazia? Ministrava diante de Deus. É o único trabalho que o sacerdote tinha, né? O sacerdote representava o povo diante de Deus. O sacerdote estava no templo. Esse é o trabalho do sacerdote. Então a Bíblia vem e fala que hoje nós somos o quê? Um reino de sacerdotes. Então nós ministramos hoje diante de Deus. Não precisa de intermediário, né? Eu vou lá para ver o que Deus tem para falar para mim, né? Tem muito isso no meio evangélico, né? Eu vou ver o que Deus tem para falar para mim. Nossa, esse Deus não é o meu Deus, esse Deus é o fofoqueiro, né? Ele fala para um, para o outro, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. Deus tem que falar comigo. Quando Deus fala comigo, ou de forma audível, ou mostrando alguma coisa, aí é de Deus. Agora, quando Deus fala através de A, B, C, D, E, F, G, H, e tudo mais, aí fica um negócio meio esquisito, sabe? Então, Deus fala com você, porque Ele está dentro de você. Né? Como Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Ele está dentro de você. Então, você, hoje à noite, quando você sentar na sua cama, deitar na sua cama, né? Olha, não é pecado orar a Deus deitado não, viu, gente? Viu? Não é pecado estar deitado com a cabecinha no travesseiro. Você pode também estar de joelhos também. Você pode também estar em pé. Pode também estar sentado. Né? É isso, né? Os judeus oravam em pé. Né? Então, ou seja, irmãos, você pode estar deitado e estar falando com Deus. Por quê? Porque Ele está dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. E você pode estar falando, Senhor, Jeová Shalom, me dá paz. Seja a minha justiça. Eu estou sendo injustiçado. Senhor, até a gente fala, pesa, né? Amém? Não tem nada de errado com pesar, não. Pesa.
Mas não precisa você pedir para pesar, não, né? Amém? Então Deus, irmãos, Ele é Jeová Shammah. Ele é um Deus sempre presente. Aquele ônibus apertado que talvez você vá no trabalho, Ele está ali presente. No metrô apertado, Ele está ali presente. No teu escritório ao trabalho, Ele está lá presente. Na sua casa, fazendo faxina em casa, Ele está presente. Ele está presente aqui. E para finalizar, irmãos, aí nem precisa ver a sua vida, né? Eu deixei isso por último, meu nem está na ordem, né? O Senhor é o meu pastor, Jeová Roi, ou então Jeová Ramá. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós, irmãos. Ele deixa as 99 ovelhas que obedeceram a Ele, foram com Ele para o aprisco, e quando Ele olha, cadê aquela ovelha desobediente? Danada, deixa para lá, deixa o lobo comer ela, deixa o leão devorar ela. Ele não faz isso. Ele deixa as 99 que são obedientes e vai atrás da desobediente. E quando encontra o desobediente, né, ele volta e fala com os amigos, né? Alegre-se, porque encontrei minha ovelha. Estava. Irmãos, o Senhor, bom, aí depende da escola teológica que você queira, o Senhor nunca abandona aqueles que foram salvos pela graça dele. Nunca. Não tem lobo do diabo, não tem leão do diabo que vai nos devorar, porque o sangue de Jesus nos salvou. O Senhor pode até nos dar uma palmada, né? Dizem às vezes que as ovelhas mais rebeldes, né? O pastor quebrava a patinha dela, né? Entalava e ficava com ela aqui no ombro, né? Isso não sei se é verdade, isso é mentira. Essa é a história que eu escuto, se é verdade, porque se for uma ovelha gorda, velha, não dá para o pastor segurar 30 quilos aqui em cima, 40 quilos, né? Agora se for uma ovelhinha novinha, né? Recém-nascida, ele dá para ele botar aqui, mas ele não vai carregar 30 quilos aqui em cima, né? Mas não importa, mas o exemplo é bonito, né? Pessoal, às vezes o pessoal pega uns exemplos assim meio, né? Mas é um exemplo bonito, né? Para o Senhor para ouvir, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. A gente erra às vezes, irmãos, isso faz parte nossa, né? Mas o Senhor nunca vai nos abandonar, nunca. Na oração final lá de João, né? Quando Jesus estava orando, ele falou: Pai, todos os que o Senhor me deu, esses eu mantive. A não ser o filho da perdição, né? Que era Judas. Então, meu irmão, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele é Jeová Shammah. Perdão, que Ele é Jeová Roi. E Ele é o nosso pastor. Ele vai, Ele nos guia a pastos verdejantes. Ele nos leva a águas de descanso, né? Ele nos protege de todo o mal. Irmão, se não fosse Deus que viesse nos protegendo, estávamos perdidos, não é verdade? Estávamos perdidos, irmãos. Quem é que vai nos proteger? A polícia não pode ser onisciente, né? Mas o Senhor nos protege. Então que você fique com essa certeza que Deus, Ele é um Deus que cuida de nós totalmente. Ele, vou repetir, Ele é Jeová Jireh, o nosso provedor. Ele é Jeová Rafa, o nosso curador, que sara. Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele que peleja as nossas guerras. Ele que peleja as nossas batalhas. Ele é o Jeová Shalom, Ele nos dá paz interna no meio das tribulações. Ele é Jeová de Serquenu, a nossa justiça. Ele é Jeová Shammah, um Deus sempre presente. Sempre presente. E Ele é Jeová Roi, o nosso pastor. Aleluia, irmãos. Depois disso, irmãos, não precisamos de mais nada. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Amém? Amém. Então fique com essa palavra no seu coração. Continua firme, né? Não. Então, esse Deus é um Deus maravilhoso, irmãos, né? Aleluia. Então, que você guarde esses nomes e que nos momentos difíceis que você possa viver, você possa clamar a Deus, que Ele vai estar com você. Aleluia. Amém, irmãos. Fique com essa palavra no seu coração, né? Dificilmente eu vou pregar de novo dessa maneira, né? Pensando, né, versículos, mas eu senti que eu deveria trazer essa palavra essa noite.